Salve, salve, pessoal! Estamos aqui de volta conversando com você sobre temas sociais na questão aí de atualidades. Você vem observando aí os módulos anteriores, falamos bastante de meio ambiente, tem um volume grande de assuntos aí sobre esse tema, que é um tema muito trabalhado, muito abordado pelo avaliador. É óbvio que quando você pensa essas questões, fala, poxa, mas a questão ambiental é central. Porém, outros assuntos ganham destaque, é óbvio, quando eu tenho espaço nas provas. Estou falando para você, por exemplo, de temas ligados à educação, saúde, por exemplo. É óbvio que esses temas não são contundentes, não são usados intensamente. Tudo depende do espaço, né? Você pega uma prova com 4, 5 questões de atualidades, a tendência, o avaliador é ficar no tema econômico, político, se entrar algum tema social, ele vai mais na questão ambiental, mas é possível, quando você tem um volume maior de perguntas, que o avaliador dê alguma atenção a esses temas. Então, quando você fala em educação, quando você fala em saúde, você tem a perspectiva de algum tipo de abordagem onde o avaliador possa trabalhar esses temas a partir de que enfoque? Conversar um pouquinho sobre o ensino no Brasil, a questão educacional no contexto da nossa realidade. A tendência aí é tema regional. Salvo um outro momento, onde você tem um fato que coloque a questão no contexto internacional, vamos falar de globalização, a era do conhecimento e da informação, os tipos de perguntas realmente ficam dentro da nossa realidade. A mesma coisa se aplica à questão da saúde. Quer dizer, quando você pensa no tema saúde, tradicionalmente os nossos problemas e as nossas mazelas estão presentes. O ano passado, claro, muitas questões sobre a gripe A, o vírus H1N1, muitas questões, mas outras também relacionadas a temas, como eu disse, do nosso cotidiano. Por exemplo, a lei antifumo, aprovada em São Paulo e depois esparramou-se aí por outros estados, é interessante destacar, esse foi um tema de prova. O VUNESP, por exemplo, tratou da lei antifumo. E, curiosamente, veja esse ano, que engraçado, né? Em agosto, comemorou-se um ano da lei antifumo em São Paulo. A VUNESP fez uma prova em São Paulo sobre o tema. Falando um ano da lei antifumo, falou da lei de novo. Então, um outro assunto pode aparecer no nosso cotidiano, mas a questão central são seus efeitos e aplicações na nossa realidade. A questão central é como o avaliador pode abordar esse tipo de assunto, que tipo de pergunta ele pode fazer quando comparamos essas questões ligadas ao tema educação, ao tema saúde. Legal? Então fica essa referência para você, observando aí que tipo de abordagem pode ocorrer. Então a nossa preocupação é destacar o assunto com você, como vamos fazendo com os demais. Vamos lá? Então, primeira coisa aqui para a gente observar, os temas sociais. Vamos começar com o tema educação, que aí tem sempre aquela perspectiva de longa data, aí, apesar dos assuntos estarem relacionados a uma data determinada. Quando você fala em educação no Brasil, a questão central, qualidade, quantidade. Vamos lá? Censo escolar. Os detalhes do censo escolar, tema que foi lembrado aí com referência. A ideia, o censo divulgado pelo MEC, que fala no Brasil de mais de 52 milhões e meio de estudantes na chamada educação básica. Consequentemente, o que se percebe com relação a outros períodos em que foi analisado, principalmente ao ano anterior, queda de 1,2% com relação ao censo anterior, confirmando a estabilidade já apresentada há alguns anos. Por que nós estamos dando atenção a este tema para você? Por favor, você vai observar. É o seguinte, toda vez que se fala de educação, fala mais vagas para os estudantes, mais oportunidades, mais não sei o quê. E tem se observado que as matrículas têm oscilado pouco e para baixo. Então você não tem aí um grande aumento da demanda. Nós já tivemos uma explosão de matrícula, quando tivemos a reforma educacional nos anos 90, aumentou aí o número de vagas, a quantidade de oportunidades, tudo. E os números estão mais estáveis. Aí qual é o tipo de abordagem para essa questão que você precisa dar uma atenção maior? Então o avaliador pode trabalhar, pode perguntar por que isso ocorreu. Vamos avançando aí essa questão. Consequentemente, falou do censo escolar, você vai observar que os fatores da queda estão
relacionados à queda da natalidade e a melhora do fluxo escolar com a redução da retenção dos alunos. Então, a primeira ideia, né, por que diminuiu o número de matrículas? Por que ocorreu essa queda quando você faz esse paralelo? A principal questão, e esse é o ponto central para nós, tem relação com um fato simples. Menos filhos, as famílias menores, consequentemente menos crianças entrando no sistema escolar. Outro ponto muito criticado e muito questionado é que justamente você tem mecanismos hoje de promoção da molecada, então menos repetências, porque se repete faz a matrícula de novo. Então diminui a repetência, diminui a evasão, porque o aluno avança. Nós não estamos falando em qualidade, não estamos nem discutindo, porque esse é a grande questão quando você pensa o tema educação. Observe, quer dizer, quando a questão educacional no Brasil, ela ficou centrada muito nessa história de você aumentar a quantidade de alunos, justamente num contexto onde eu não consigo equilibrar ou aprimorar a qualidade. Então, esse é o grande embate. Mais quantidade, menos qualidade. Então, há organizadoras que optam por essa questão clássica dos brasileiros estudando mais e sabendo menos. Então, você tem esse enfoque, pode ser observado. Uma outra questão, sempre recordando esse tema, que é uma pergunta inquietante, é sobre os problemas da educação brasileira. Então, nós tivemos dados divulgados pela Unesco, que fala aí na existência ainda de 14 milhões de analfabetos no país, adultos analfabetos. Então, é um outro detalhe também que foi lembrado, né, que pode ser mencionado nesses dados. Então, consequentemente, vejo que nós temos uma preocupação com a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e que em 2010 divulgou um estudo no mês de março falando, olha, ainda é preocupante para a realidade brasileira o fato de termos 14 milhões de adultos analfabetos. Um país com 190 milhões de brasileiros aí, então é um número ainda muito grande. Então essa é a preocupação das autoridades brasileiras. Lembrando que a sigla Unesco, né, é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Outro detalhe interessante sobre essa questão, além do problema do censo escolar, os resultados que foram divulgados também em avaliações internacionais. Por exemplo, a Unesco mesmo promove um exame chamado Exame de PISA. Tivemos nessa participação em torno de 57 países. Na média, o Brasil ficou na posição 52, 53, né, conforme o perfil da prova. Línguas, matemática, ciência, o desempenho foi muito ruim da população, dos jovens brasileiros avaliados no exame de PISA. Então, são essas questões que permitem ao avaliador explorar o tema sobre diferentes aspectos. Vamos falar de educação, por exemplo, é um assunto que possa ser abordado. Então, a questão do analfabetismo, a questão da quantidade e qualidade, a queda das matrículas, etc. Inclusive, esse ano nós já tivemos em prova essa questão abordada. A Cesgran-Rio fez uma pergunta sobre o censo escolar, a VUNESP falou da questão do analfabetismo. Então, você tem um outro tema aí já trabalhado em provas, temas tradicionais, que as organizadoras não se furtam a discutir. Legal? Então, fica aí uma referência para você, a questão educacional como referência. Tá bom? Mudando um pouquinho o tema, a educação é uma dor de cabeça? Sim. Existe uma outra dor de cabeça também presente aí na nossa realidade, a questão da saúde. Então, vamos lá? Casos de dengue no país. Então, primeiro trimestre, né, o número de casos, um grande salto. Na verdade, estamos quebrando recordes sobre os casos de dengue. Então, tá aí. Então, você tem um crescimento comparado com 2009, os casos dobraram. Então, só para você ter uma ideia, eram os números até fevereiro registrados,
108 mil casos contra 51.873 em 2009. Então, quando você compara 2009 e 2010, os números são realmente inquietantes quando você fala da doença. A dengue, por curiosidade, é um tema muito presente em prova, né, já trabalhado e explorado em outros momentos, porque é algo crônico, né, na nossa realidade. Então, tivemos uma grande epidemia em 2002, né, número de casos gigantescos, e aí a imprensa caiu matando em cima do governo. Então, sempre você tem isso como referência, é óbvio, né, a preocupação é onde ocorreu o número maior de casos, os motivos dessa explosão, né, do número de casos. Então, fica aí um referencial sobre esse tema. Então, vamos dar uma observada? Olhei para você, destacando, né? No começo do ano, a situação crítica, principalmente, né, no Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Goiás e Mato Grosso. Então, a epidemia se concentrava aí nesses casos. É claro que isso é nacional, mas onde os casos são maiores. Então, em termos de estados, destaque para você aí em termos do Mato Grosso do Sul. Que mais? Mas se for uma abordagem em relação a municípios. Municípios, aí você tem Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Rio Branco no Acre, Porto Velho em Rondônia e Aparecida de Goiânia em Goiás. De novo, quem é o destaque? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, olha, onde a doença teve uma explosão maior em termos de casos, sempre interessante observar essa questão, porque é a pergunta mais fácil, né? Campeão do número de casos de dengue. Por exemplo, em 2002, a VUNES fez uma prova perguntando qual era o principal foco local do número de casos. Naquele momento era o Rio de Janeiro. Então, o avaliador tem que saber o lugar. Essa é a questão a ser observada. Complementando esse tema e pensando um pouco nesse tipo de abordagem, a pergunta que gostaríamos de destacar poderia ser assim: tá, e quais seriam os motivos dessa nova epidemia, desse novo recorde de casos? Que é isso que acaba interessando para nós pensarmos aqui quando falamos nesse tipo de abordagem. Então, dentro dessa perspectiva, observe. Segundo o governo, então, quais são as justificativas governamentais? O aumento de casos registrados em 2010 está relacionado ao quê? Mais calor, mais chuvas, então, consequentemente, e ao crescimento da circulação do vírus dengue 1. Então, seriam esses os motivos. Mais calor, mais chuva e o crescimento de um tipo de vírus que se propagou aí de forma mais intensa. Seriam esses elementos iniciais para você considerar. Então, uma pergunta, uma abordagem que pudesse trilhar esse caminho, destacando aí os motivos. Isso para nós seria central. Consequentemente, é óbvio que esse tipo de pergunta, ele é datado. Nesse momento tem epidemia, onde foi, o maior número de casos, etc. É óbvio que a preocupação, em termos de lembrar que nós estamos conversando sobre temas do primeiro semestre. Os resultados e os dados divulgados para o segundo semestre em relação ainda à doença são inquietantes porque realmente quebramos recordes de casos no país. É só isso em relação à saúde? Você pode destacar algum tema complementar? Sobre essa questão, tivemos aí uma reportagem feita por jornais brasileiros em relação a pesquisadores americanos que estão realizando testes com uma vacina para dengue, que não tem vacina. Você trata os efeitos, você não tem ações preventivas que possam ser tomadas em relação de vacinação em massa. O que a gente tem que fazer são aquelas questões que você já sabe, né? Vira a garrafinha de vidro, vazia o pneu, tampa a caixa d'água, brincando com você. Mas a questão central é o desenvolvimento de alternativas de combate à doença. Então tem uma reportagem sobre pesquisadores americanos desenvolvendo aí testes com uma vacina contra a dengue. Esse é um ponto central. E outros elementos que marcaram aí a realidade do primeiro semestre em termos de saúde pública, o caos aí em algumas áreas, porque você fala muito da dengue, mas tem problemas com a malária e outros tipos de doenças que fazem parte aí do nosso contexto da realidade brasileira. Então, acho que vale a pena aí você observar. Vamos dar uma olhada agora num exemplo de exercício, já que falamos de educação e saúde, vou mostrar um pouco para você como o avaliador trabalhou o tema. Veja, o SESGRAN Rio é a prova do Banco Central de 2010. De acordo com o censo escolar de educação básica, o número de matrícula de educação básica caiu 1,2.
passando de 53,3 para 52,2 milhões de alunos em 2008 e 2009. O ensino básico vai da creche ao último ano do ensino médio, inclui educação profissional, especial e de jovens e adultos. Aí deu esse destaque e falou o seguinte: o resultado da pesquisa reflete a atuação de qual fator específico? Foi isso que a organizadora perguntou. Aí você viu. Fim da evasão escolar? Não. Redução de classes extracurriculares? Nada a ver. Restrição ao ensino profissionalizante? Também não. Elevação da expectativa de vida? Não tem nada a ver. Não é porque o povo vive mais que estuda menos, então não tem nada a ver. A questão central está essa, ó. Melhora do fluxo escolar. Não confunda com o item E, porque o avaliador fez de propósito. Porque a gente pensa em queda da natalidade, sim, tem menos filhos. É uma coisa. Agora, a pessoa viver mais não tem nada a ver com a redução das matrículas. Esse é o item. Não é elevação da expectativa de vida, é queda da natalidade, tá? E melhora do fluxo escolar, ou seja, repete menos, né? Avança aí. Não estamos falando em saber mais, estuda mais. Não significa que saiba mais. Legal? É isso aí, pessoal. Bons estudos, obrigado a todos e até a próxima.